Noite. Estamos hoje comemorando o Dia Mundial da Urticária. É um dia muito especial para a nossa sociedade, que é uma doença que a gente lida no nosso dia a dia, no nosso centro de referência e no nosso consultório privado. É uma doença que acomete 20% da população e há uma demanda muito alta para o nosso atendimento e confortar esses pacientes portadores dessa doença. Então, eu sou o Eduardo Magalhães Souza Lima, sou coordenador do UCare, que é o Centro de Referência em Tratamento em Excelência de Urticária, situado na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, a qual nós somos consagrados por ser o primeiro de Minas Gerais. Somos 12 UCares no Brasil e nós estamos em Juiz de Fora, comandando esse UCare, atendendo a população carente e do setor privado. Nós vamos fazer 20 perguntas, bem objetivas, para poder esclarecer o mais possível, dessa doença, e algumas perguntas que são alguns mitos, e quero apresentar para vocês, que vai participar desse evento junto comigo, o Dr. Fernando Monteiro Arestrup, que é o vice-coordenador do UCare de Juiz de Fora, e o presidente da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia da Regional Minas Gerais. Boa noite, Fernando. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui neste evento que visa informar a população especificamente sobre o que é urticária e como nós podemos ajudar no tratamento desses pacientes que sofrem com esta doença. Muito bem, eu vou passando a primeira pergunta para o Dr. Eduardo Souza Lima. Essas perguntas são as perguntas mais importantes que foram feitas pelos próprios pacientes. E, neste nosso evento, Pergunte ao Especialista, vamos começar aí com a primeira pergunta para o Dr. Eduardo Souza Lima, nosso coordenador do UCare Juiz de Fora. O que é urticária? Bom, a urticária é uma doença com uma manifestação cutânea. Ela se classifica em dois tipos, que a gente chama de urtica, que são as manifestações na pele, que são aquelas placas, são aqueles calombos que empolam e coçam muito, ou angioedema, que são edemas de face, lábio, que são associados dentro do quadro da urticária. Ela se classifica em aguda, quando é portador de pacientes com menos de 6 semanas de duração, e a crônica, quando os pacientes acomete dessa coceira, desses calombos, mais do que 6 semanas de duração. Mas são 6 semanas consecutivas, não são 6 semanas com intervalo. E aí a gente vai caracterizando o tipo de urticária, se ela é aguda ou crônica, e dentro da crônica ela pode ser espontânea, aquela que vai não ter muita causa aparente, não tem causa muito alérgica, e a induzida, que tem causas que pode ser pelo calor, frio, etc. Vamos seguir na segunda. Fernando, urticária tem causa? Dependendo do tipo de urticária, principalmente nas urticárias agudas, nós conseguimos determinar uma causa. Na população brasileira, nós podemos ter urticárias e angioedema, que é quando nós temos o inchaço, edema em lábios e olhos, associado a medicamentos e alimentos. São as duas causas mais comuns para as urticárias agudas, que são aquelas que surgem esporadicamente, de vez em quando, pode surgir num determinado ano 2 ou 3 episódios, no próximo ano pode ter apenas um episódio, e normalmente o paciente consegue até identificar o agente causador suspeito. No caso de medicamentos, para o Brasil, o principal tipo de medicamento são os anti-inflamatórios não esteroides, onde o mais comum no Brasil é a dipirona, que é a Novalgina, mas também a aspirina, ibuprofeno, diclofenaco de sódio, diclofenaco de potássio, são medicamentos desta mesma família que causam com frequência
é urticárias agudas, que são aqueles episódios que surgem de vez em quando. Já nas urticárias crônicas, aquelas que duram mais de 6 semanas, como o doutor Eduardo comentou, essas urticárias crônicas podem ter causas físicas, e aí nós temos urticária ao frio, urticária ao calor, temos o dermografismo, que é quando nós conseguimos escrever na pele do paciente, um arranhar na pele do paciente deixa aqueles vergões. Essas urticárias que têm algum estímulo físico, de temperatura ou até mesmo de pressão, né? Essas são denominadas de urticárias crônicas de origem física. Agora, o mais comum na população, isso no mundo inteiro, são as urticárias crônicas espontâneas, a chamada UCE. O nome é espontâneo porque surge espontaneamente. Nós não temos nenhuma associação com alimentos ou com medicamentos. Em muitas situações de UCE, urticária crônica espontânea, nós temos uma doença de fundo autoimune. É uma reação do próprio organismo contra ele mesmo. São as chamadas urticárias crônicas espontâneas de origem autoimune. Importante, independente do tipo de urticária que você tem, nós temos condição de ajudá-lo. Vamos à próxima pergunta que eu vou fazer agora para o professor Eduardo. E aí, professor Eduardo, urticária mata? Bom, como nós ressaltamos, a urticária classifica também com a palavra de angioedema, né? Então, esse edema, se ele for um edema de laringe, que é o famoso edema de glote, né, ele pode, infelizmente, né, levar o paciente, principalmente uma urticária aguda, levar ao óbito, porque não vai conseguir ter uma passagem de ar. Mas isso são casos muito esporádicos. Mas a urticária, principalmente aguda, deve-se tomar cuidado, porque ela pode ter esse edema na laringe e complicar, né, o processo respiratório e levar o paciente ao óbito. E aí, Fernando, a urticária é contagiosa de paciente para paciente, para familiares? Isso é uma pergunta muito comum lá no nosso ambulatório do SUS, né, no Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, e também em nossas clínicas particulares. Né? Se urticária pega, se urticária passa de uma pessoa para outra. Não tem essa possibilidade. Ela não é uma doença infecto-contagiosa. Né? Ela é uma reação daquele organismo, daquela pessoa. Então, fique tranquilo, é impossível você contaminar alguém, porque não é uma doença infecto-contagiosa. A quinta pergunta, né, que foi campeã aqui também, na enquete que nós fizemos com os pacientes, vamos agora para o professor Eduardo responder. Se estiver grávida, né, a mulher passa para o filho a urticária? Essa é uma pergunta interessante, né? Que a gente ouve lá no nosso centro de referência, mas urticária, ela não passa para o filho, né? É uma característica da mãe, né? E ela não é transmitida ao filho, né? Pode se transmitir a genética de ter algum quadro, né, alérgico que possa levar à urticária, mas a urticária em si, ela não passa para o filho. E a urticária, Fernando, melhora somente com remédio? E qual remédio que é melhor? Para que a gente tenha o controle da urticária, necessitamos sim de um tratamento medicamentoso. O tratamento de primeira linha para as urticárias são os chamados antihistamínicos, conhecido pela população como antialérgicos, de segunda geração. O que são esses antihistamínicos de segunda geração? São aqueles antialérgicos que não dão sono, que não têm efeito colateral, como a fexofenadina, a desloratadina, a levocetirizina, a ebastina, rupatadina, são nomes científicos das fórmulas desses medicamentos, que têm vários nomes comerciais.
Esses medicamentos não atravessam a barreira do cérebro, a chamada barreira hematoencefálica. Então, o paciente não vai ter sono, não vai ter perda da qualidade de vida de suas atividades. Já aqueles antihistamínicos antigos, chamados de antihistamínicos de primeira geração, não são indicados, né? Não são adequados para o tratamento, porque interferem com as funções diárias das pessoas, atravessando a barreira do cérebro e causando sono, letargia, perda da qualidade de vida. Então, que são aqueles antigos, são comercialmente até os mais comumente encontrados em nosso país. Então, muito cuidado. Não tome medicação por conta própria. Procure um especialista para você tratar com um antihistamínico de segunda geração. Nós podemos até quadruplicar a dose desses antihistamínicos para que você tenha um controle da sua urticária. Quando nós quadruplicamos essa dose e não temos o controle, no caso das urticárias crônicas, particularmente da UCE, que é aquela urticária crônica espontânea, que dura mais do que 6 semanas e surge espontaneamente, sem causa definida, porque é uma reação do próprio organismo, que pode ter uma natureza autoimunológica, o sistema imune do próprio organismo reagindo contra ele mesmo. Nós temos uma medicação que já está no mercado há bastante tempo para a asma, há mais de 10 anos para o tratamento da asma, mas que já usamos na urticária e é aprovada pelos órgãos de saúde do mundo inteiro, inclusive pela Anvisa no Brasil, que é o omalizumab. Este omalizumab é um anticorpo monoclonal utilizado nos casos graves de urticária que não conseguimos controlar quadruplicando as doses de antihistamínicos. Portanto, meu caro amigo que está assistindo esse vídeo, urticária tem controle, tem remédio, mas o especialista é que tem que escolher a medicação adequada. Vamos à pergunta número 7, agora para o doutor Eduardo Souza Lima. Quem trata de urticária? O médico alergista imunologista, o dermatologista, o clínico geral ou o pediatra? Normalmente, o tratamento da urticária, ele deve se passar por um especialista, porque o especialista é aquele médico que vai investigar a provável causa da urticária e classificá-la. O especialista mais adequado é o alergista e o dermatologista, né? O clínico e o pediatra normalmente faz a triagem ou faz o primeiro atendimento e logo depois ele encaminha ao especialista. É muito comum, né, a gente vê que às vezes alguns casos, principalmente, né, de urticária aguda, vão para os pronto atendimentos, né? Tem o primeiro atendimento, né, nos pontos de socorro e aí é sempre plausível que o médico que assistiu esse paciente no pronto-socorro encaminhe, tem que referenciar ao especialista, porque senão esse quadro vai ter a recidiva e sempre colocando o paciente, né, tendo crises desconfortáveis e sendo algumas agudas ou com, né, do tipo angedema, correndo risco de vida. Então, deve se referenciar ao especialista alergista e ao dermatologista. Só complementando, quando estamos em urticárias agudas, que tem que ser feitos testes alérgicos, no caso de alergias alimentares e medicamentos, né, o médico adequado, preparado para fazer os testes alérgicos, é o médico alergista e imunologista. Para o doutor Fernando, precisa tomar vacina para fazer um tratamento de urticária? Não existe vacina para o tratamento de urticária, né? Nós tratamos com antihistamínicos de segunda geração e com aquela medicação que é uma medicação moderna, é um anticorpo monoclonal, que é o omalizumab. Não existem tratamentos com vacinas. Não há necessidade nenhuma e não há nenhuma indicação. Vamos à pergunta número 9, né? Também
no nossa enquete de pacientes, né, pergunte ao especialista, este momento que nós estamos, vamos perguntar ao especialista doutor Eduardo, inchaço de boca, língua, orelha, é urticária ou pode ser urticária? Como eu disse inicialmente, a palavra urticária ela se divide em urticas, que são os calões no corpo, ou angioedema. Esse angioedema é o edema que leva a esses inchaços de boca, língua, orelha, que classifica que está dentro da urticária. São manifestações cutâneas, né, que tem uma remissão muito lenta, mais do que 24 horas, pode levar até 3 dias, mesmo em uso da medicação, ela regride naturalmente ou acelerada com medicamentos. O ideal sempre é ser medicado, porque esses inchaços, né, como falei anteriormente, pode levar ao edema de glote, então deve-se ser medicado e passado pelo especialista para identificar a causa. Então, esse quadro de edema está dentro do quadro de urticária. Para o doutor Fernando, a urticária aparece mais em homem ou mulher? Na proporção 2:1 em mulheres, né? Mas né, ela não tem nenhuma assim, predisposição para ser mais grave ou menos grave, independente do sexo. Tá? Então, nós temos esta proporção. Entretanto, pode acontecer em qualquer idade, pode acontecer em qualquer sexo. Tá? Então, isso é importante. Qualquer pessoa pode ter urticária em qualquer fase da vida, inclusive crianças, adolescentes, né, adultos e idosos, todas as faixas etárias também. Para a pergunta número 11, aí é uma pergunta fatídica, né, Eduardo? As pessoas querem saber se todos nós teremos urticária um dia. Será que todos nós um dia vamos ter uma urticária? Provavelmente, né, teremos algum tipo de urticária em alguma época da nossa vida. Estatisticamente, a literatura mostra que todos nós somos susceptíveis a ter urticária. Não implica que teremos que ter, mas em algum dia a probabilidade de nós termos sempre é grande. Não só o tipo de urticárias que pode ser alimentares, por medicamentos, né, ou por doenças, pode ter manifestações como sinais de doenças que estão vindo para o nosso organismo. Então, é plausível, sim, a gente ter urticária algum dia na nossa vida. E aí, doutor Fernando, existe um tratamento moderno para a urticária? Sim, né? Até pouco tempo atrás, nós só tínhamos a opção de utilizarmos os antihistamínicos, que são chamados de antialérgicos, de segunda geração, para o tratamento das urticárias, e em crises, principalmente nas urticárias agudas, associarmos corticoides, naquelas crises graves que a pessoa vai no pronto-socorro, utiliza a associação de antihistamínico e corticoide, muitas vezes injetável, não apenas por via oral. Né? Isso principalmente nos quadros agudos, com urticária e angedema, quando eu tenho inchaço no olho, inchaço no nariz, em associação, então, de quadros de angedema junto com o prurido, com a coceira, com as urticas. O tratamento moderno para a urticária que nós temos é especificamente para as formas crônicas da doença, na urticária crônica espontânea, que os antihistamínicos resolvem na grande maioria dos casos, mas uma porcentagem pequena não tem efeito. E é aquele medicamento que eu já falei, que se chama-se omalizumab, que é um anticorpo monoclonal, é chamado de medicamento biológico, que é uma injeção que você toma uma vez por mês, que tem um resultado de 87% de sucesso, em média, naqueles casos graves de urticária que não controlam com os famosos antihistamínicos, ou também chamados aqui no Brasil de antialérgicos. Só o médico especialista que é capaz de descobrir que você precisa dessa medicação. Esta medicação
é uma medicação de alto custo, e esta medicação, então, deve, na maioria das vezes, ser aprovada pelo sistema público de saúde, principalmente, ou até mesmo por seguros de saúde, caso seja compatível com aquele seguro nas normas dele. Porque o custo é, em média, R$6.000 por mês. Por isso que nós temos que saber indicar adequadamente esta medicação para que não tenhamos custos inadequados. Somente aqueles pacientes que precisam do omalizumab que devem ter esta prescrição. Pergunta número 13, número da sorte, Eduardo. A pessoa que tem urticária crônica terá também choque anafilático? Isso é uma pergunta muito interessante, porque a gente vê tanto a pessoa, né, que nos procura tem medo que a urticária crônica seja a questão de um choque anafilático. Choque anafilático ou edema de glote são comuns em urticárias agudas, não em urticárias crônicas. Então, os pacientes que podem ter choque anafilático normalmente têm alguma causa, mas ela não se classifica dentro do grupo de crônicos, e sim de agudas. Então, tem que separar na hora do diagnóstico. Mas a crônica não provoca um quadro de choque anafilático. E complementando isso, mas podemos ter angedema também grave, em face, em vias aéreas, em algumas situações de urticária crônica, né? Mas é o que o professor Eduardo falou. Então, são perguntas que o povo quer saber, que as pessoas estão querendo saber, e nós estamos tentando aqui ajudar vocês. Essa agora é para mim. Pergunta aí, Eduardo. E, doutor Fernando, alergia, intolerância alimentar provoca urticária? Alergia, sim. Intolerância alimentar, não. Jamais. Porque existe uma diferença entre alergia e intolerância alimentar. Então, vamos dar um exemplo do que é mais comum que as pessoas conhecem, da alergia ao leite de vaca, a proteínas do leite de vaca e intolerância à lactose. São duas coisas completamente diferentes. Num processo alérgico, em uma criança com APLV, alergia à proteína ao leite de vaca, eu posso ter eczema, posso ter urticária, por exemplo, nesta criança, que é o que nós estamos dando como exemplo. Esta é uma reação alérgica, imunológica, contra as proteínas do leite. O leite tem 3 proteínas principais: alfa-lactoglobulina, beta-lactoglobulina e caseína. Então, alergia é contra proteínas. Já a lactose não é uma proteína, é um açúcar do leite. E não existe alergia contra este açúcar. Existe, sim, uma dificuldade que algumas pessoas têm de digerir este açúcar no estômago. Aí ele desce para o intestino, como não é digerido, há uma fermentação, nós temos formação de gases, temos diarreia, temos vômitos. Nós não temos sintomas em pele na intolerância à lactose. Temos apenas sintomas gastrointestinais. Então, alergia pode provocar urticária. Intolerância alimentar, como exemplo da intolerância à lactose que eu falei, não. Neste caso, a intolerância à lactose é causada por deficiência da enzima lactase, que é a enzima que digere a lactose. Então, respondendo, alergia pode causar urticária? Beleza, sim. Intolerância alimentar pode causar urticária? Não, não pode causar urticária. São coisas completamente diferentes. Pergunta número 15. Responde aí, Eduardo. Pessoas com urticária crônica devem fazer dieta e evitar corantes, leite e glúten? Toda hora a gente tem essa pergunta. Responde aí, meu amigo. Normalmente, as urticárias crônicas não têm muito mecanismo, né? Normalmente não tem mecanismo alérgico, né? Normalmente são caracterizados por doenças autoinflamatórias
ou doenças autoimunes, principalmente as doenças da tireoide. Então, a urticária crônica, né, não deve se pensar em doenças de cunho alérgico, né, de etiologia ou causa alérgica. Deve se pensar mais em doenças, né, que podem estar associadas, e como ela propriamente dita, né, a urticária, ela sendo a espontânea, ela vai e volta quando ela mesmo, né, decide em aparecer ou desaparecer, né, e dentro da crônica ela pode ser também induzida, que aí teria uma causa, seja o frio, calor, ou pressão, que leva ao desencadeamento da doença. Mas não tem influência de dietas e relação com glúten, com leite, com corantes, né? Quando ocorre isso, né, pode ser mais do grupo de urticária aguda, mas não da crônica. Vamos lá. Doutor Fernando, existe teste alérgico para saber a causa da urticária? Para as urticárias agudas, sim, tem sim. Então, por exemplo, se eu tenho uma suspeita de uma alergia alimentar, eu vou pesquisar. Quais são os alimentos mais comuns que causam urticária e angedema em nosso país? Frutos do mar, camarão, caranguejo, siri, sementes como amendoim, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoa. Estes são os alimentos mais comuns. Esta reação de urticária aguda de origem alimentar pode surgir em qualquer fase da vida. Você pode ser um consumidor desses alimentos e, em determinado momento, desenvolver um quadro de reação alérgica. Também nós podemos fazer testes para medicamentos. Esses testes podem ser feitos no consultório do médico alergista e imunologista, que é o médico preparado para fazer esses testes, ou pode ser solicitado no sangue naqueles casos em que a gente não consegue parar o uso da medicação, daqueles antihistamínicos. Porque se eu estiver utilizando o antihistamínico, que é chamado pela população de antialérgico, eu não consigo fazer o teste alérgico convencional que a gente faz no consultório do médico alergista e imunologista. E aí eu posso pedir um exame de sangue para me auxiliar nesse diagnóstico. Então, para as urticárias agudas, nós podemos fazer testes alérgicos para determinarmos a causa da urticária. E este profissional preparado para realizar esses testes, interpretar esses testes, é o médico alergista imunologista. Então, tem sim, em casos de urticária aguda. Pergunta 17, estamos quase terminando as nossas 20 perguntas. Existe exame de sangue para saber a causa da urticária? Aí, Eduardo, complementa a minha resposta. Vamos lá. Complementando a resposta do Dr. Fernando, a gente sabe que existe um tipo de exame, que o método dele chama imunocap, que ele mede se o paciente tem uma IgE específica a algum tipo de alimento, normalmente, que possa estar causando uma urticária aguda. Tá? Então, é um exame que pode ser solicitado quando o paciente está em uso de antihistamínico, que impede, às vezes, até o teste, né? Ou numa fase aguda após 30 dias, você pode medir essa dosagem dessa IgE específica, né, no exame de sangue. Mas sempre o imunocap, ou o exame de sangue, ele é um complemento da avaliação do especialista, né, alergista, que se baseou, né, com seus testes alérgicos na urticária aguda, tentar identificar a provável suspeita, né, da causa da doença naquele paciente de origem alérgica ou não. E aí, doutor Fernando, a urticária crônica, ela é sempre alérgica? Não, não é sempre alérgica. Inclusive, a urticária crônica de origem alérgica é rara. Né? Nós temos, né, o exemplo clássico daquela UCE, urticária crônica espontânea. Aquela urticária que você tem crises por mais de 6 semanas consecutivas, toda semana. Então,
A UCE, o nome é espontâneo porque surge espontaneamente. E uma grande porcentagem desse tipo de urticária crônica espontânea, que cada vez mais vem sendo diagnosticada, está lotando os nossos ambulatórios, está lotando o nosso serviço, o nosso UCARE, que é um centro de referência mundial de alergia em urticária, em Juiz de Fora, na unidade o Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, e no Centro Médico Monte Sinai, na Clínica de Alergia e Imunologia, cada vez mais nós temos estes pacientes. E a causa principal é autoimune. É uma reação imunológica do organismo contra ele mesmo. Nós temos outras doenças autoimunes que todo mundo conhece. Artrite reumatoide, lúpus. São doenças autoimunes e nós temos, neste caso da UCE, urticária crônica espontânea, a maioria dos casos é de origem autoimune. Então, não é alérgica esta condição específica das urticárias crônicas, particularmente a urticária crônica espontânea. Estamos quase acabando, pergunta 19, são 20 perguntas que foram selecionadas, mas muito paciente fala, olha, eu estou tratando a minha urticária crônica há 10 anos, 15 anos e ninguém nunca resolveu, não sei mais o que fazer, né? Tem hora que eu perco até a vontade de fazer as coisas normais da vida, minha qualidade de vida foi lá embaixo. Então, Eduardo, responde aí. É verdade que não existe tratamento eficaz para a urticária crônica? Hoje existe um consenso mundial, né, entre as sociedades, né, de alergia e dermatologia, da Academia Americana de Alergia e da Academia Europeia de Alergia e Imunologia, que fizeram diretrizes que são consensos, né, que a gente deve seguir para o tratamento da urticária crônica. Então, hoje, não é um médico que quer seguir aquele tratamento. Hoje existe um consenso que são steps ou passo a passos que a gente vai controlar essa urticária crônica. Então, hoje, os centros, né, de UCARE no Brasil e no mundo, todos eles trabalham da mesma maneira, né, seguindo esse protocolo ou essas diretrizes, né, que é o uso de antihistamínico, né, de segunda geração, uma dose normal, e ela podendo ser, depois de 4 a 6 semanas, até quadriplicar essa dose para o controle da urticária. E aí, para frente, há o anticorpo monoclonal, né, que é o omalizumab, e o quarto step é um imunossupressor, que é a ciclosporina. Mas, normalmente, todos os centros do tratamento de UCARE constitui o mesmo pensamento, né, o mesmo tipo de protocolo para o eficaz controle. Por isso que o UCARE chama centro de referência em excelência no tratamento da urticária. E vamos lá para a última, Fernando? Vamos! Pergunta aí. E exige esses centros especializados em tratar somente urticária? Sim, é isso que nós estamos comentando com vocês. E nós temos o prazer de eu ser o vice-coordenador e o Eduardo, o coordenador do primeiro Centro Mundial de Excelência em Tratamento de Urticária em Minas Gerais. O doutor Eduardo é médico alergista e imunologista em Belo Horizonte e eu sou médico alergista e imunologista em Juiz de Fora, Minas Gerais. E nós estamos juntos, fazendo com que Minas Gerais tenha o seu centro de referência. Então, isso é importante. Vocês têm, tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada, profissionais que podem ajudar no tratamento, no controle da urticária, fazendo com que você tenha de volta a sua qualidade de vida. Isso é uma rede mundial, é chamada de UCARE Network. E aqui, nos centros de referência de tratamento para urticária, nós estamos executando um tratamento de excelência para tentar ajudar a todas as pessoas portadoras de urticária. E aí, Eduardo, com a palavra final para terminar nosso encontro de hoje com os nossos pacientes. Vamos deixar aí gravado bastante tempo
né, e também no site da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia de Minas Gerais, no site do Dr. Eduardo, do consultório do Dr. Eduardo, no site da nossa clínica de alergia, asma e imunologia em Juiz de Fora. Nós vamos divulgar isto, né, e vamos fazer com que esse momento que nós tivemos agora ajude as pessoas. Diga aí, Eduardo, para terminar o nosso encontro. Então, eu gostaria de terminar o nosso encontro, agradecer aí a presença do Dr. Fernando, né? E uma mensagem que eu deixo para os pacientes portadores de urticária, principalmente os pacientes portadores de urticária crônica. Não sofrem, procurem um especialista, acredite nele, acredite nos centros de referências, que são centros que foram auditados para ter essa capacidade de controlar essa doença que tanto aflige praticamente 20% da população mundial. Eu acho que os pacientes portadores de urticária não estão sozinhos, nós estamos aqui, é uma doença que nós adoramos lidar com ela e, consequentemente, estamos aqui para ajudar. Eu costumo falar para os pacientes que, a partir que o paciente nos procura, o problema, o desafio do controle da urticária é nosso, não mais dele. E que ele segue as nossas orientações, que, consequentemente, nós vamos confortar ele nesse controle da urticária, que tanto o aflige no seu dia a dia, que tira a sua qualidade de vida, que incomoda o seu relacionamento social, né, profissional, particular, e que possa voltar, né, ele que venha para o bem novamente social, sem essa doença que tanto incomoda. Estamos aqui para ajudar o nosso centro de referência. Agradeço aí ao Fernando, e lembrar que aos pacientes que queiram essa nossa ajuda, que marquem uma consulta no YouCare Juiz de Fora, porque é o centro que está preparado para poder atender com uma equipe altamente qualificada, selecionada para esse atendimento. Deixo aqui os nossos sites, né, que possam ser solicitados ou para quem quer ter mais conhecimento sobre a palavra urticária e, inclusive, sobre tratamentos, as possíveis causas. Não deixe de procurar e visitar o site. E agradeço a presença de todos nesse 1º de outubro, Dia Mundial da Urticária. Todos nós, no mundo inteiro, estamos tendo essas lives, aulas, para poder divulgar que esse conhecimento chegue à população leiga. Obrigado pela presença de todos. Agradeço ao Fernando e pergunto se ele quer finalizar alguma coisa também, Fernando, quer? Sim, lembrando, vocês vão receber este vídeo e poderão, a qualquer momento, tirar as suas dúvidas. Né? Muito obrigado, né? Esperamos que isso possa contribuir para todos vocês. Termina aí, Eduardo. Dá um tchau para o pessoal. Tchau, meus pacientes, meus amigos, né? E que fiquem sem urticária. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.